Câncer de próstata. Então, a próstata ela é uma glândula que pesa aproximadamente 30 gramas. Ela tem o formato de uma noz. Então, ela tem uma superfície lisa e uma consistência amolecida. A partir dos 18 anos de idade, o peso aproximado dela é de 30 gramas. A próstata, ela tem uma cápsula, que chama cápsula de Grissom, que recobre toda a próstata. Então, essa cápsula, a finalidade dela é impedir que a próstata vai aumentando de tamanho. A próstata, ela secreta um líquido, que é o chamado líquido prostático, cuja finalidade dele é permitir a passagem do espermatozoide através da uretra prostática. Câncer de próstata. Então, o câncer de próstata é a resultante da multiplicação de células anormais na próstata. Essas células elas vão se multiplicando e vai se formando o tumor de próstata. A incidência do câncer de próstata. Então, a incidência do câncer de próstata é muito alta. Então, a partir dos 80 anos de idade, de cada 10 homens, 8 têm o câncer de próstata. A idade, ele começa a aparecer normalmente a partir dos 40 anos de idade. E à medida que o homem vai envelhecendo, cada vez maior é a sua chance de ter o câncer de próstata. Os fatores de risco para o câncer de próstata é a história familiar. Então, se eu tenho pai, irmão com câncer de próstata, eu vou ter também a grande chance de ter o câncer de próstata. A raça negra, ele é mais frequente na raça negra, e a idade, né? Então, quanto maior a idade do homem, à medida que ele vai envelhecendo, maior é a chance dele ter o câncer de próstata. Os sinais e sintomas. No início, na hora que as células começam a se multiplicar, aquelas células alteradas, ele começa a irritar aquelas células, elas começam a irritar a próstata, como se a próstata estivesse inflamada. Então, começa a aparecer o que a gente chama primeiro sintomas irritativos. Então, o homem começa a levantar muito à noite para urinar, mais de 3 vezes à noite para urinar. Depois ele começa a urinar com mais frequência durante o dia e depois ele começa a ter dor para urinar. Então, os sintomas iniciais é a noctúria, né, que é levantar várias vezes à noite para urinar. Depois, urinar várias vezes ao dia em pequenas quantidades. Depois, começa a ter a dor para urinar. À medida que a próstata vai aumentando, então ela tem a cápsula. Então, no início, ela começa a crescer de dentro para fora. Então, ela vai crescendo. Chega num ponto que essa cápsula de Grissom ela impede que a próstata continue crescendo para fora. Aí ela começa a crescer para dentro. Na hora que ela começa a crescer para dentro, ela promove a obstrução da uretra prostática. Aí começa a ter os sintomas obstrutivos. Então, os sintomas obstrutivos no câncer de próstata são a dificuldade, né? O jato urinário fino e fraco. Então, você chega na frente do vaso, na hora que você vai urinar, aquela distância que você mantinha sempre, você já chegava ali e urinava, aí você começa a urinar fora do vaso. Aí você já tem que aproximar do vaso para você conseguir urinar dentro do vaso. Então, é o jato urinário fino e fraco, ele já não tem mais aquela força. Depois começa a ver a retenção de urina na bexiga, que a próstata está crescendo. Então, o canal vai diminuindo, então aí a urina vai ficando retida na bexiga, é a retenção urinária. Então, ele já tem que começar a fazer mais força para conseguir urinar. À medida que essa obstrução vai aumentando, aí ele começa a ter o quê? A retenção urinária, né? É aquele paciente que chega, de repente, na unidade de pronto atendimento com a distensão vesical, a bexiga toda cheia de urina,
porque ele está com uma obstrução e a urina não sai. E aquilo vai enchendo aos poucos, chega um momento que ela distende e ele não consegue mais urinar. O outro sintoma da obstrução é a dificuldade, né? Na hora que ele vai urinar, ele urina, aquela dorzinha pequena, ela vai aumentando e ela se torna muito intensa. Então o paciente até chora para urinar, chama estrangúria. É a micção, né? A micção urinária penosa, com muita dor. Por quê? Devido à obstrução do canal prostático. Os outros sintomas são as metástases, né? Na hora que o câncer de próstata ele vai aumentando, ele vai dando metástases para a bacia, para a coluna lombar e para os linfonodos pélvicos. Aí começa a ter a dor na bacia, dor na coluna lombar ou a dor pélvica. Aí o câncer de próstata já está num estágio bastante avançado. Depois a queda do estado geral, já na fase terminal, né? Cansaço, fraqueza, perda do apetite e emagrecimento. O diagnóstico. Então, o diagnóstico, o toque retal, o PSA, o ultrassom das vias urinárias com estudo da próstata e a biópsia de próstata. O tratamento, cirurgia, radioterapia, antiandrógenos, que são para bloquear a produção de andrógeno pelos testículos, que acelera o câncer de próstata, e a retirada do testículo. Então, vou falar alguma coisa aqui sobre o PSA. Então, o PSA é um hormônio produzido pela próstata, né, que é chamado de antígeno prostático específico. O normal, até os 60 anos de idade, até 2,5. A partir dos 60 anos, o normal até 4. Então, o PSA ele começa a preocupar quando ele está acima de 4. De 4 a 10, um PSA de 4 a 10, um PSA aumentado, pode ser provocado por uma inflamação na próstata, prostatite. Pode ser que a próstata está aumentando, a hipertrofia prostática e o câncer de próstata. Então, de 4 a 10, então as causas desse PSA aumentado, inflamação na próstata, o crescimento da próstata, a hipertrofia prostática benigna e o câncer de próstata. Maior que 10. Quando o PSA está maior que 10, até prova em contrário, é câncer de próstata. Então, se eu tenho 10 homens com o PSA maior que 10, eu já tenho a certeza que 5 ali vai estar com o câncer de próstata. O toque retal, então o toque retal, né, que ele também faz parte do diagnóstico. Então, o toque retal, o médico lá, o urologista, ele vai tocar a próstata. Então, ele vai ver se aquela próstata está amolecida, se a superfície dela é lisa, então o toque retal, próstata normal. Se ele no toque ele vê que a próstata está endurecida, a superfície dela está irregular ou ela tem presença de nódulos, ele já tem quase certeza que o paciente está com câncer de próstata. E a biópsia de próstata. Então, a biópsia é que vai selar o diagnóstico. Então, a biópsia de próstata ela é feita com orientação através do ultrassom transretal. Então, faz o ultrassom durante o exame transretal para ver a localização, né, aquelas áreas que são mais suspeitas do câncer de próstata, e ali faz a biópsia de vários fragmentos e manda para exame para confirmar o diagnóstico do câncer de próstata. Então, é importante que o PSA isolado não tem valor, né? Então, é muito comum o homem só fazer o PSA está normal, ele acha que está tudo bem. O toque retal, mesma coisa, o toque retal ele é importante, mas o toque retal, né, vai falar se a próstata está normal ou alterada. Mas no início do câncer, o toque retal, a próstata vai estar normal, ela não está alterada. Então também um toque retal normal não afasta a possibilidade do câncer de próstata. Então, por exemplo, se eu tenho um PSA acima de 10
e o urologista fez o toque da minha próstata, está normal, ele tem que continuar investigando o câncer, até prova em contrário eu tenho câncer de próstata. E o PSA normal também, ele não afasta o câncer de próstata. Eu posso ter um PSA normal e estar com câncer de próstata, ele está no início, ainda não aumentou a produção do PSA. E a biópsia de próstata também, às vezes você faz a biópsia e ela dá negativa, mas eu tenho um PSA muito alto e tenho uma biópsia de próstata negativa, eu tenho que estar em acompanhamento de 6 em 6 meses ou anualmente, eu tenho que fazer novamente nova biópsia. Então o PSA normal, ele não afasta o câncer de próstata. O PSA aumentado não quer dizer que eu estou com câncer de próstata. O toque retal normal não afasta o câncer de próstata. O toque retal alterado, quase certeza que eu tenho câncer de próstata. Biópsia de próstata negativa também não afasta o câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, o diagnóstico dele é difícil, então tem que fazer acompanhamento. Às vezes você já detecta ele no início e às vezes tem pacientes que às vezes vai detectar numa fase mais tardia. As complicações do câncer de próstata são as metástases ósseas, né? Então ele dá muita metástase para a bacia, coluna lombar e as metástases para os linfonodos pélvicos, que são aí as complicações do câncer de próstata.